da conversada sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 22, de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com algum do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos homens, dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: É de César. Jesus então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquela época, Jesus Cristo ensinando o caminho de Deus, né? E os fariseus e Herodes, tudo se reuniram, né? Eles eram inimigos, se reuniram para pregar uma palavra por Jesus Cristo, para que ele dissesse uma palavra errada. Aí condenavam a morte, né? Chegaram de mansidão, com jeito, elogiando, e perguntaram a opinião sobre pagar imposto. Se dissesse para não pagar imposto, arrumaria a briga com César, teria morto. E se dissesse para pagar imposto, a minha briga seria morto pelos judeus, que os judeus eram contra o imposto. E eu vejo que isso acontece muito hoje ainda, né? Todo aquele que está em Deus normalmente é criticado, totalmente tem que cuidar no que diz. Eu volto bem atrás, né? O tempo da minha juventude, né? Quando na minha infância eu tinha fé, mas a juventude começou a me convencer das coisas do mundo, né? E eu comecei a obedecer o mundo e a minha visão, a minha maneira de pensar, a minha fé se apagou. Quanto mais eu obedecia, quanto mais eu fazia a vontade do mundo, mais longe de Deus eu ficava, menos eu rezava, menos eu pedia opinião a Deus, né? E Jesus Cristo veio ensinando, né, da maneira como nós devemos viver, que nós precisamos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, o mundo o que é do mundo. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos pagar nossos impostos, nós precisamos pagar nossas contas. Tudo o que não é nosso, nós precisamos pagar, mas nós precisamos ser o que nós somos. Se na moeda estava a imagem de César, é do mundo. Mas nós somos imagem, semelhança a Deus. E nós precisamos buscar essa imagem, semelhança de Deus em nós, para nos dar a Deus. Dar um tempinho a Deus, rezar um pouco, pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, tirar uns minutinhos para fazer uma oração. Eu, antes de entender a programação do Evangelho, antes de entender a palavra de Jesus Cristo, antes de entender o que o Espírito Santo queria vir me dizer, eu praticamente, a minha mentalidade, eu ficava por aí pelos sítios aí, sempre com a cabeça em Deus. Eu ficava às vezes falando sozinho, mas eu estava falando com Deus e tentando entender, né? Até que me abriu a mente. E foi que eu entendi, né? Que
eu estava cego nas coisas do mundo. E as coisas do mundo faz com que eu não entenda o que é imagem e semelhança de Deus, o que é as coisas de Deus. Aí, depois que eu entendi, eu comecei a botar em prática na minha vida. Obedecer tudo o que Deus nos mostrou no mandamento e fazer minha oração e pedir sempre opinião a Deus do que eu poderia fazer. Que antes eu obedecia a opinião do mundo. E que nem os fariseus estavam. Os fariseus para a turma do Herodes, estavam os judeus. Cada um uma maneira diferente de pensar. Eles não se entendiam pelas suas maneiras, mas se uniram contra Jesus Cristo para que Jesus Cristo dissesse uma palavra errada e podiam matar. E assim acontecia comigo. Eu sempre, quando eu estava pedindo a opinião do mundo, quando estava pedindo a opinião do povo, fazendo só a vontade do mundo, eu nunca tinha uma opinião correta de Deus. Eu nunca tinha uma opinião certa do que é Jesus Cristo. Eu nunca tinha uma opinião correta do sentido da minha vida. E obedecendo o mundo, eu me mantinha na cegueira. Eu só saí de lá por causa do sofrimento, por causa da angústia, por causa da raiva, por causa da depressão, uns sentimentos muito fortes que não correspondiam ao mandamento. Ainda bem, minha sorte, talvez Deus iluminou aquela professora Dominique, ou talvez Deus me deu aquela manifestação na minha mente no momento que aquela professora Dominique falou sobre os mandamentos. A importância de eu obedecer e seguir. Quando eu errar, pedir perdão e fazer reparações. E essas coisas eu não estava fazendo. Aí, depois que eu entendi, eu busquei reparações, eu busquei pedir perdão, me tornei uma pessoa limpa, paguei todas as minhas contas, dei todo o que era de César, dei para ele e fiquei só com o que pertence a Deus. Imagem, semelhança de Deus. Aí hoje eu consigo perceber que as coisas desse mundo não valem nada para nós. Nós podemos usufruir muito bem do dinheiro que nós conseguimos honestamente. Nós podemos usufruir muito bem das nossas amizades, que são honestas em Deus. Nós podemos usufruir muito bem a nossa vida aqui na Terra, se nós obedecermos a Deus e se nós fazermos a nossa oração pelo menos umas 3 vezes por dia. Ir num templo, dar uma rezada, fazer a nossa entrega a Deus. Nós podemos usufruir muito bem a nossa vida se nós sabermos que nós não podemos ser da nossa maneira, que nós sabemos que do nosso jeito, que da maneira do mundo, nós não vamos ser felizes. Que nós admitirmos que nós somos impotentes perante o mundo, perante nós mesmos, e que nós precisamos de Deus. A partir do momento que nós se entregar a Deus, imagem e semelhança a Ele, e nós dissemos que é de Deus, que é do mundo, nós sairemos daqui totalmente limpos com o nosso coração. Nós teremos vida eterna. Nós não podemos ficar devendo, nós não podemos ter amor a mais pelo dinheiro do que a Deus, nós não podemos ter amor mais por uma pessoa do que por Deus, nós não podemos ter amor mais por um carro, por um jeep, por um artista, um jogador, um clube de futebol, do que a Deus. Primeira coisa, Deus. Depois, estando com Deus, a obediência a Deus, vivendo da maneira de Deus, nós conseguimos fazer o restante, pagar nossas coisas, entregar o que é do mundo ao mundo e seremos felizes adiante. Nossos caixões não tem gaveta, só vai nós lá dentro e uma roupa que vai apodrecer. O destino da nossa alma vai depender da maneira como nós entrar naquele caixão. Nós entrar no caixão devendo a César, devendo ao mundo, nós iremos para lá, que nós vamos entrar e ter vida eterna. Se nós entrarmos no caixão, imagem, semelhança de Deus, que é humildade,
mente aberta para ouvir. É verdade que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Honestidade em todos os sentidos da vida. Amor ao irmão mais que a si mesmo. Se eu amar o irmão mais que a mim mesmo, eu vou amar a Deus. Deus me dá o Espírito Santo me mostra o caminho da eternidade. E assim eu estou sendo feliz. Abraço, Deus abençoe a todos vocês.